Pois é, a gente viu aí, né, que o presidente dos Estados Unidos afirmou em entrevista a um canal de TV no país que vai reduzir algumas tarifas sobre importações do café, mas não deu aí os detalhes sobre essa redução. Eu vou conversar agora sobre essa expectativa para o setor aqui no Brasil com o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos. Marcos, seja bem-vindo com a gente mais uma vez aqui. Bom dia, tudo bem? Olá, Felipe, bom dia. Satisfação estar com todos vocês novamente. Ô Marcos, nesse momento, qual é a frente, digamos assim, que o Secafé tem trabalhado? Há uma expectativa aí, né, para de repente algum anúncio, para que o Brasil seja incluído nessa lista de suspensões? Vocês avaliam que uma suspensão, mesmo que temporária nesse momento, já ajudaria de alguma forma? Seria uma das alternativas aí que vocês têm trabalhado? Bom, Felipe, é importante, né, contextualizar que muitas movimentações estão sendo feitas aqui dentro, com o nosso governo, lá fora, nossas contrapartes norte-americanas. A gente tem notado ali movimentos importantes, reuniões relevantes. Tivemos referências aí de quatro dos maiores torrefadores estiveram em reuniões de alto nível na administração Trump. Talvez não seja coincidência essa fala na Fox News no dia 11, ontem à noite. E hoje nós tivemos também uma fala do secretário Scott Bessent sobre tarifas a produtos, isenção de tarifas a produtos naturais não disponíveis nos Estados Unidos e que são essenciais para a indústria. O que a gente entende que o melhor cenário é uma isenção permanente para todas as origens, né? Porque você ter tarifas diferentes de um país para outro só vai causar custos e distorções no mercado. O mercado precisa de previsibilidade de trabalhar bem com isonomia. A gente entende que as coisas podem sim acontecer. Alguns feedbacks que a gente recebeu dessas reuniões de alto nível dos nossos torrefadores é de que Estados Unidos quer olhar produto a produto, tá? Fazer uma isenção nessa discussão produto a produto. Enquanto o Brasil, né, apresenta uma proposta de suspensão de tudo no prazo de 90 dias até que a gente conclua o acordo bilateral. Talvez essa isenção de tudo é que emperre, né, toda a situação, porque existem produtos com mais resistências, outros com não, ou menor resistências. Então a gente tem que, é o que a gente está propondo e fazendo a pressão, fizemos ofícios para o presidente Lula, para o vice-presidente Geraldo Alckmin, para o chanceler Mauro Vieira, justamente, olha, vamos mostrar para o mundo que a negociação começou e isentando os produtos que é de comum acordo para as duas partes. A gente destrava o processo, né? E a visão é de que às vezes o processo está travado também por uma parte nossa. Obviamente quem criou todo o problema foi os Estados Unidos e eles poderiam resolver de uma forma unilateral também, a gente sabe disso. Então a gente está nessa situação de continuar trabalhando ativamente e buscar a isenção, quem sabe, nos próximos dias. Pois é, havia uma expectativa, inclusive, de uma reunião aí do chanceler brasileiro, né, com o secretário Marco Rubio. Isso não aconteceu, aconteceria talvez lá no Canadá, isso não aconteceu. Isso chega a esfriar um pouco aí as expectativas ou não? É algo aí que de alguma maneira poderia acontecer e as expectativas seguem positivas? Olha, nós estamos às expectativas da reunião, parte do G7, né, entre Marco Rubio e o nosso chanceler Mauro Vieira. Estamos na expectativa, tá? Quem sabe a gente consiga, no âmbito do G7, uma reunião ainda entre eles. Vamos aguardar. Mas é fundamental, é de fundamental importância o diálogo nesse momento. A gente precisa negociar, abrir toda essa negociação. Vimos, né, no caso do café, uma inflação 9 vezes acima para o café comparado com a média da economia norte-americana. Então, nós acreditamos que sim, o momento ele é propício, cabe sim aos Estados Unidos mostrar boa vontade e a gente também saber negociar. Para negociar, a gente tem que ter um plano A, um plano B, um plano C. Se a gente também se agarrar no plano A, quando o plano A tem a resistência para algum motivo, a gente tem que descobrir que motivo é esse e para o plano B, plano C. Afinal de contas, retraímos 46% em agosto, 52,8% em setembro e vamos publicar o nosso relatório agora, dia 12, às 16 horas, relatório de exportações do mês de outubro, mostrando uma redução até maior que foi observado em setembro. Ou seja, o prejuízo está aí, o nosso café está perdendo já espaço nos blends das marcas norte-americanas, outros cafés estão tomando o nosso lugar e o consumidor vai acostumar com outros blends, com outros paladares, com outros parâmetros sensoriais. E se a gente perde espaços e em 2026 vem safras melhores por aí, é o que indicam os modelos meteorológicos, quando que a gente vai reconquistar esses espaços? Talvez nunca, talvez seja irreversível. Então veja que prejuízo enorme o café está tomando. Então a gente está levando essas informações da perda de participação nos blends para as nossas autoridades, porque é do nosso interesse essa isenção, um olhar específico para o café.
Marcos, e por curiosidade, o que tem acontecido com o café que deixou de ser embarcado para os Estados Unidos nesse período de tarifaço? Esses cafés ficam estocados, são redirecionados? Enfim, o que acontece com todo esse café que deixou de ser embarcado para os Estados Unidos no período? Olha, nós estamos vivendo uma condição muito particular esse ano, que nós tivemos exportações recordes em 2024, uma menor disponibilidade nesse ano, menor estoques nesse ano e uma safra colhida em menor proporção que 2024. Então a gente está com as exportações totais, já no acumulado dos 10 primeiros meses, 20% abaixo. Então a gente está com menores volumes, então a gente tem retraído para todas as origens, salvo alguns países da Ásia, da Europa e principalmente Ásia, alguns países, né, pontuais ali que têm aumentado as compras. Mas o Brasil exporta para 120 países todos os anos, 150 países nos últimos 150 anos. Então nós estamos com menor disponibilidade, né? A nossa preocupação é que o prejuízo já acontece, porque os Estados Unidos é o maior importador e o maior consumidor do mundo. O que acontece quando a gente tiver com os estoques cheios, estoques recompostos no mundo todo, estoques globais subindo, safra recorde ou safra boa, porque a gente não sabe o que é uma safra recorde desde 2020, mas em algum momento ela virá. O que vai acontecer quando a gente tiver bastante café para vender e não tiver o nosso acesso ao maior mercado? E se tiver acesso lá na frente, a gente já perdeu espaço nos blends, a gente está no final da fila, né, de prioridade. Então, são esses pontos que a gente tem que refletir e estamos pedindo muita atenção por parte do governo brasileiro. Só aproveitar a sua participação aqui para um comentário rápido. A gente exibiu agora há pouco aí um cenário, né, desafiador que o setor também tem enfrentado, que são os atrasos nos embarques aí por conta de questões logísticas nos portos. De que maneira o Secafé tem observado essa situação e até que ponto isso preocupa? Quais os reflexos disso para os exportadores de café? Olha, a gente faz um trabalho muito responsável de chegar nesses números, municiar os governos, o nosso parlamento com todas essas informações, porque a gente viu já em setembro, né, no fechamento de setembro, 57% de todos os navios atrasaram ou tiveram alguma alteração de escala. E isso gera prejuízo, mas armazenagem adicional, extra. Só de armazenagem foram 9 milhões de reais. E aqui quem sabe que negocia commodity é 1%, é margens apertadíssimas, né? Então, quando você acontece um atraso, acontece uma taxa extra, sem contar, como a matéria disse, 1,86 bilhão de reais em receitas que a gente deixou de aferir. Isso é um prejuízo muito, muito, muito grande, expressivo, e não é só um olhar para o café, é um olhar para o agro brasileiro se posicionando no mundo como o guardião da segurança alimentar e do alimento global, o maior exportador líquido de alimentos, porque as cargas containerizadas, elas disputam seus espaços, o fluxo cresce, e a nossa estrutura portuária continua igual. Os navios crescem de tamanho e a nossa estrutura portuária não tem a capacidade de receber esses navios. Então, veja, é algo que tem que estar no orçamento público, no mesmo nível das necessidades básicas dos cidadãos. Saúde, educação e infraestrutura. Afinal de contas, é o agro crescendo, gerando receitas, que a gente vai ter receitas para investir nas pessoas, na saúde. E nós não estamos olhando a infraestrutura do ponto de vista estratégico, porque a gente precisa continuar a crescer. E a nossa infraestrutura, ela é estática e está ultrapassada. Então, esses números, quando a gente tem safras maiores, não só do café, olhar de uma forma mais ampla das produções agropecuárias, né, a gente vai ter uma piora do cenário. O que já é ruim, fica muito pior. Então, é isso que a gente vive, é um pouco do drama que a gente vive, e a gente tem buscado alertar o parlamento, o governo, sobre esse olhar diferenciado para a infraestrutura. Algo que a gente devia ter feito há décadas, mas até agora ainda não acordamos. Bem, Marcos, quero agradecer a gentileza de mais uma vez ter conversado com a gente, viu? Um bom restinho de semana para você. Muito em breve, com certeza a gente volta a conversar aqui. Muito obrigado, Felipe, sempre uma satisfação, e vamos compartilhar notícias melhores nas próximas semanas, tenho certeza.